Olá, meus amados irmãos, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Aqui quem vos fala é o obreiro Leandro. Eu venho para mais um momento trazer uma palavra revelada pelo Espírito Santo ao teu coração em nome de Jesus Cristo. Agradeço a Deus por esta oportunidade de Deus me dar esta oportunidade, de ministrar o evangelho dele em nome de Jesus. Eu faço das palavras de Isaías, capítulo 6, eu faço dele as minhas palavras, um homem de lábios impuros que sou. Amém? Porque Deus tem me dado a oportunidade, pela misericórdia dele, de ministrar o evangelho. Então me siga aí no canal do Instagram, me siga aí no canal do YouTube, em nome de Jesus. Deixa seu like, deixa seu pedido de oração, aperte o sininho lá no YouTube para receber as notificações em nome de Jesus. Compartilhe os vídeos em nome de Jesus. Como sempre digo e sempre tenho falado de mim mesmo, eu não quero falar, mas quero falar do Evangelho da Graça em nome de Jesus. Eu não venho falar de religião, eu venho falar da palavra de Deus e de Cristo Jesus em nome de Jesus. Tudo aquilo que Jesus Cristo, o Espírito Santo, Deus Pai Todo-Poderoso trazer ao meu coração e ser revelado a mim, eu vou trazer para os irmãos em nome de Jesus. Quero lembrar a vocês que para nós que somos ministros da palavra, quando nós vamos ministrar a palavra, em primeiro lugar, Deus fala conosco. Amém? Então por isso que eu sempre digo que eu não quero falar de mim mesmo. Eu poderia abrir a Bíblia em qualquer lugar e tentar ministrar ali com meu achismo, com o meu conformismo, com a minha forma de pensar, as minhas habilidades, a minha inteligência. Não. Fazer esse vídeo aqui contando historinhas, não quero isso. Deus não me deu este canal para isso. Deus me deu este canal para me ministrar o Evangelho. E Deus tem me dado palavras e eu vou ministrar. Então, como eu disse, para nós que somos ministros do Evangelho, Deus primeiro fala conosco e nós vamos transmitir a mensagem para vocês em nome de Jesus. Por isso que nós, ministros, temos que ter temor, tremor diante de Deus em nome de Jesus. Ter reverência ao Senhor na palavra, obedecer e ser submisso à palavra e a Deus em nome de Jesus. Amém? Eu quero deixar aqui um abraço, aí um glórias, aleluia, para todos os irmãos aí em nome de Jesus. Eu quero deixar aí um abraço aí para o irmão da Igreja Evangélica Templo de Adoração, lá da cidade de Ubatuba, é o pastor Werlis Dias, aleluia. Um abraço para você, pastor Werlis Dias, e toda a congregação em nome de Jesus. Amém? Sou aqui de Belo Horizonte, sou aqui de Ibirité, Minas Gerais, e deixo aí esse abraço aí para vocês em nome de Jesus. Tá bom? Vamos falar da palavra em nome de Jesus. A palavra de Deus que Deus me deste hoje é muito interessante. E eu quero dar este tema assim: o que seria de nós sem Deus? O que seria você sem Deus? Amém? Hoje nós queremos uma vida fácil. E sabemos que não vamos ter uma vida fácil. Me perdoe. Queremos ter uma vida fácil, mas sabemos que não vai ser assim. Temos dias difíceis, temos momentos difíceis. O Jesus Cristo mesmo nos ensina que no mundo nós teremos aflição. Então não adianta querer correr disso, que no mundo nós vamos ter aflição. Não adianta. Seja cristão, não cristão, vamos ter aflição. O que são as aflições? Essa pandemia que está acontecendo, ela veio para todos. Ela veio para todos. Não quer dizer que é para pegar em todos, mas ela veio para todos. Tem morrido muitas pessoas, tem vindo a óbito muitas pessoas, seja rico, seja pobre, seja de cor escura, seja de cor clara, seja o que for. Tem vindo para todos. Um alerta para todos. A falta de trabalho às vezes vem para todos. Então, irmãos, nós devemos entender que as aflições virá para todos. O que nós devemos entender é que Deus é soberano e Ele está acima de tudo e de todos.
Então nós devemos buscar a Deus em espírito e em verdade, buscar a Deus porque Deus é Deus, não é porque Ele dá. Muitos têm procurado Deus porque Ele dá. As igrejas têm começado as suas campanhas de prosperidade, as campanhas de misticismo, falando que vai trazer cura. Eu quero trazer algo interessante, que o que cura não é a campanha, o que cura é Deus. Então Jesus Cristo nos ensinou que nós devemos ir e pregar o Evangelho. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:16. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então nós devemos ministrar o Evangelho. Não é ficar trazendo coisinhas para dentro para trazer multidões. Jesus Cristo nunca preocupou com multidões. Jesus Cristo nunca preocupou em trazer multidões. No entanto, que se diz bem que Jesus Cristo andava, uma multidão seguia Jesus e uma multidão seguia a multidão. E no entanto que naquela multidão, Jesus Cristo ali na mão ainda Ele estava ali ainda quando ele foi crucificado, muitos ali riam dele, debochavam dele, uma multidão. Mandaram soltar Barrabás, soltem Barrabás. A multidão, uma multidão que seguia Jesus. Então eu quero trazer aqui uma palavra que Deus me trouxe ao coração hoje cedo. Abra a tua Bíblia em João capítulo 6. Amém? João capítulo 6, nós vamos ler no versículo 60, diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? 61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, lhes disse: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se viesse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, mas as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem era os que não criam e quem era os que haviam de entregar. E quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Olha para você ver, muitos discípulos de Jesus, saíram, já não andava mais com ele. Mas vamos continuar lendo aqui. Então Jesus disse aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é o diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este havia de entregar, sendo um dos 12. Esta passagem aqui, do final de João capítulo 6, nos diz aqui, os discípulos já começaram a murmurar por aquilo que Jesus estava ministrando. Se você começar a ler aí, do versículo 16 até o 59, você vai ver que Jesus trouxe uma palavra dura para aquele povo. Um povo que seguia Jesus por conta de comida. Não era por conta daquilo que Jesus fazia os milagres, de receber Jesus como Senhor e Salvador. Muitos daquele povo estavam ali querendo comida. Às vezes estava vivendo uma vida difícil e buscava Jesus, estar perto de Jesus para ter um alimento. Porque aqui você vai ver no versículo 10
ele alimenta o povo, 5.000 homens, quase 5.000. Então ele alimenta aquele povo ali com os peixinhos e traz aqui 5 pães cevados e 2 peixinhos. Ele faz ali multiplicar, porque ele agradece a Deus e multiplica aqueles pães, aqueles peixinhos e ali dá ao povo. Então o povo ali buscava Jesus não pelo que Jesus é, não pelo que os milagres que ele fazia, mas no tanto que ele é, porque ele mesmo disse isso. No versículo 26, João 6:26, Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, eu vos digo que me buscai não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciastes. O que eu estou querendo dizer para os irmãos é o seguinte, o que eu disse no começo, aqui no começo da palavra, que eu falei para vocês. O que seria nós sem Deus? O que é nós sem Jesus Cristo? O povo hoje busca Jesus, busca Deus, é pela prosperidade, é pelos bens materiais. E Jesus ali começou a repreender aquele povo, começou a falar com aquele povo. Você pode meditar na tua palavra. Jesus começou a falar com aquele povo que ele era o pão da vida, que Deus fez ele descer, ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele veio dos céus, para quê? Para nos dar a vida eterna. Mas o povo insistia em buscar Jesus pelo comer. Você tem procurado a Jesus para quê? Para ele te dar bens materiais? Ou você tem buscado Jesus porque você ama ele e ele é realmente o seu Salvador? Porque quando Jesus é o meu Salvador, eu busco obedecê-lo, eu busco fazer aquilo que Jesus fazia, eu busco entender a palavra de uma forma que Jesus Cristo está falando comigo, ele está falando comigo. Eu tenho que entender que Jesus Cristo aqui, como ele estava falando para aquele povo, eu tenho que entender a Bíblia que Jesus aqui também está falando comigo. A Bíblia, ela nos traz relatos passado, presente e futuro. Agora eu tenho que entender que Jesus também aqui fala comigo. Ele está falando comigo. A Bíblia, ela tem momentos sim de trazer aquele conforto por o teu coração. Não temereis mal nenhum, nem passarei pelo vale da sombra da morte, não temereis mal nenhum, porque o Senhor me consola. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso sim, são palavras que às vezes nos confortam, mas nós temos que ter em mente também que a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai nos confrontar, ela vai confrontar o pecado da nossa carne. Então nós devemos agarrar isso, colocar isso no nosso coração e em nome de Jesus receber essas palavras. Porque aqui, aquele povo, não só o povo, mas os discípulos de Jesus reclamavam, porque Jesus estava dando uma palavra mais dura. Eu quero trazer para os irmãos, às vezes chega um ministro dentro da igreja, sobe ao púlpito para ministrar. O povo está tão acostumado com o evangelho da prosperidade, que quando recebe uma palavra de repreensão, acha ruim. Até mesmo os líderes já não chamam mais aquele pregador. Por quê? Não, que é isso? Aquele rapaz veio cá e só pregou chicote, né? Que eles gostam de dizer, só chicoteou o povo, só desceu o cajado. Não, que é isso? Não. Aí começa. Aí aquele rapaz não volta, mas aquele outro que fala mentira, aquele outro que profetiza mentira, aquele outro que vem e faz falsas revelações, ele fica ali, ele tem acesso exclusivo nos ministérios. A igreja enche.
Por quê? Não, hoje é a campanha da prosperidade. Aí põe uma faixa de todo tamanho. A campanha da prosperidade. Venha receber o seu milagre. Venha receber a sua cura. Venha receber a sua libertação. A sexta-feira do milagre. A quarta-feira da libertação. E começa. Aí os cultos já não tem Jesus. Já não tem Jesus. Não tem. Porque a palavra, conhecereis a verdade vos libertará. E quando você conhece a verdade, você começa a entender que muitos cultos estão totalmente fora das bases bíblicas, que muitos cultos estão completamente fora dos padrões bíblicos. Aleluia! Não, você não pode falar isso. Por que não? A Bíblia me ensina isso em vários relatos. Aqui os discípulos, Jesus Cristo estava repreendendo aquele povo. Vamos colocar que Jesus estava ali, ele estava ali pregando para o povo, e é esta a verdade, que ele estava ali pregando para o povo, ele repreendeu aquele povo, e até mesmo os discípulos acharam ruim. Que isso, mestre? No versículo 60, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Que é isso? Que é isso? Irmão, nós temos que entender que a palavra de Deus ela tem que ser ministrada. E nós devemos entender, como eu disse, nós como ministro da palavra de Deus, nós temos que ministrar aquilo que Deus deu. Eu já escutei testemunhos de homens falando que chegou em ministérios e o pastor que falou com ele o que ele deveria pregar. Já escutei testemunhos de pessoas que estavam dentro de um ministério, fazia parte de um ministério, e o líder da igreja falou, se for para você ministrar desse jeito na minha igreja aqui, você não ministra. É dessa forma, irmãos. Aí eu quero entender que evangelho é esse. Se Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ele falava e repreendia o povo. Ele repreendia o povo. Nós devemos falar, não, eu sou cristão. Cristão, no grego, é pequenos Cristo. Se eu sou cristão, eu tenho que falar aquilo que Deus manda. Eu tenho que ser submisso à palavra. Jesus Cristo, ele fala, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Pronto, acabou. Não tem essa conversa. Os fariseus, os escribas, vamos colocar que até os discípulos dele tentava convencer Jesus de que ele estava errado. Ei, vou falar para você, muitas pessoas vão tentar te convencer que você está errado. Começa a olhar na Bíblia, não, peraí, vou ver aqui na Bíblia. Se eu tiver errado, eu vou orar, vou pedir perdão ao povo e vou ficar calado. Vou falar, Deus me repreenda, porque eu estou falando errado. Mas irmão, se você está falando certo, aleluia. Glória a Deus. Quando a Bíblia diz de renúncia, todo mundo se diz renúncia ao pecado, à prostituição, às drogas, o adultério. Amém, glória a Deus, verdade. Mas a renúncia lá também se diz, temos que incluir para os ministros. A Bíblia diz que renuncie, se quer quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Ei, quero trazer para você, renuncia a púlpito. Você tem coragem? Renuncia um título. Você tem coragem? Renuncia uma oferta. Você tem coragem? Renuncia um dízimo. Você tem coragem? Porque as pessoas não querem renunciar isso. Porque as pessoas não querem renunciar. Tem líderes em cima do púlpito que está vendo aquele outro líder fazendo errado e fala, não, eu não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com isso, deixa ele com Deus. Ah, então beleza, se Jesus vir e buscar os dois, eu quero ver dar conta. Eu quero ver dar conta. Aí vai chegar lá e falar, não Jesus, que é isso, mas eu não sabia que era para me falar. Uai, claro, aí Jesus pode falar com você, se você lesse a Bíblia, você ia entender que tem que falar. Que evangélicos que nós somos, que nós vemos o irmão pecar e não está nem aí, o problema é dele, que morra. Me perdoe da palavra, foda-se é dele. Cada um com seus problemas. Jesus aqui, ele falou com o povo.
E só para entender mais, ele disse aqui embaixo, aqui, ó, porque ele não preocupa com multidões. No versículo 67, então disse Jesus aos 12: querei vós retirar-vos? Ei, você quer ir também? Jesus, ele disse: eu vim fazer a vontade de meu Pai. Se um seguisse, se dois seguisse, se três seguisse ele, amém. Porque é interessante que a Bíblia nos ensina que ele fala: onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu manifestarei. E aí? Aí para encher a igreja eu tenho que fazer as campanhas. Ei, peraí. Não, mas eu estou fazendo, irmão Leandro, para arrecadar dinheiro. Eu estou fazendo um bazar aqui na minha igreja para arrecadar dinheiro, porque é o seguinte, eu não estou conseguindo pagar o aluguel. Peraí, a obra é de Deus ou sua? Se a obra for sua, você não consegue pagar aluguel mesmo não, mas se a obra for de Deus, Deus, ele faz a parte dele, faz a sua. Prega o evangelho. Prega o evangelho. As roupas que você ganhar, faz mesmo. Faz arrecadação de roupa, começa a doar. De graça recebeis, de graça dai. Tá vendendo roupa velha dentro da igreja, passa um perfuminho e tá bom. Para com isso. Não vou vender mais barato. Que vender mais barato? Dá o dinheiro. Ó, dá o dinheiro do seu bolso também, né? Mas dá as roupas. Dá as roupas pro povo. Começa a doar as roupas. Jesus aqui não preocupou não. Jesus disse: e quereis vós retirar-vos também? Vai todo mundo. Sabe por quê, irmãos, que eu digo isso e eu entendo o que Jesus disse aqui? Porque é o seguinte, que Jesus, ele veio para para pagar pelos nossos pecados. Ele veio como nosso advogado. Aleluia! Jesus agora, ele virá novamente, mas ele não virá como um homem mais. Ele virá na glória como Deus e como juiz. Pegou? Ele virá como juiz. Ele julgará todos os povos. Ele julgará todos os povos. E o que é de nós sem Deus? O que é de nós sem Jesus Cristo? Aleluia! Como que estamos levando o evangelho? Um evangelho da graça ou evangelho da desgraça? Porque tem muitos evangelhos aí que são evangelhos de demônios. Que é isso, irmão Leandro? Uai, a heresia vem de Deus? A hipocrisia vem de Deus? A mentira vem de Deus? Se este evangelho que está sendo pregado é o evangelho do demônio. Devemos entender, irmãos, que a Bíblia está dizendo, Mateus capítulo 4, versículo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus disse para eles aqui, o Espírito, versículo 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Do pó nós viemos, do pó retornaremos. Aleluia! Vai lá no cemitério. Naquela pessoa que morreu há 20 dias atrás. Vai lá para ver como é que está. Como é que está? E aquele que morreu há 1 ano, há 10 anos? A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito de vida. Irmão, a palavra que Jesus nos traz, ela vivifica nós. Ela vivifica nós, ela é um espírito e vida, ela vivifica. Olha o que Jeremias disse, Jeremias capítulo 15, versículo 16, achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Aleluia! Achando-se as tuas palavras, logo as comi. Come a palavra. Pega a palavra e come. Ezequiel capítulo 3, versículo 1 ao 4.
foi apresentado para Ezequiel um rolo para ele comer. Apocalipse capítulo 10, versículo 10. O anjo estava no mar estava com um pé no mar e um pé na areia. O que o anjo fez? Colocou um livrinho na boca de João para ele comer. No começo, na boca era doce, mas no ventre, no estômago era amargo. Ei! E ainda lá diz, lê lá Apocalipse 10, 10, fala, vai e profetiza. Irmão, nós devemos entender que a palavra de Deus, ela vivifica. Ela nos traz renovo, ela nos traz paz, ela nos traz alegria. Ela é como uma espada e ela tem que confrontar o pecado da minha carne, da sua carne, do mundo. O povo se diz assim, olha, entenda isso, o povo diz assim, o mundo precisa de Deus. Mentira. Que é isso, Leandro? É blasfêmia, né? Não. O mundo não precisa de Deus. O que precisa de Deus são as igrejas. Aleluia. O que precisa de Deus são as igrejas, que a partir do momento que as igrejas tiver Deus, o mundo vai ter Deus. O mundo vai ter Deus. O mundo está nas palmas da mão do Senhor. Nós estamos diante aos olhos do Senhor. O Senhor é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele sabe de tudo. Ele está vendo tudo. Ele tem o poder sobre tudo. Então, o mundo está na palma das mãos do Senhor. Mas o mundo não me perdoe, mas Deus às vezes não está no coração das pessoas. Deus às vezes não está dentro de um ministério. Deus não está às vezes na boca daquele ministro ali. Ele fala com a boca na realidade, mas o coração está vazio. Não perdoa, tem mágoa, tem rancor, não está nem aí para o próximo. Quando ele vê uma ovelha sair da igreja, ele não busca, ele não preocupa, ele não vai atrás. E pessoas dentro do ministério passando necessidade. Que Jesus é esse que está dentro do ministério? Aleluia! Ai, que palavras duras é essa? Irmão, vamos pregar o evangelho. Vai doer, vai doer em você, vai doer em mim, vai doer em todos. Mas quando a igreja tiver Deus, o mundo terá Deus. Aleluia! Amém? Então vamos entender. Para terminar, eu quero que vocês depois meditem em 2 Timóteo capítulo 4, versículo do 1 ao 5. Por que os discípulos saíram? Por que muitos discípulos aqui abandonaram Jesus? Porque a Bíblia diz aqui, muitos que andavam com ele já nem andavam mais, saíram fora. Porque medita em 2 Timóteo capítulo 4, que diz assim, isso é para você, ministro, para você que quer ser um pregador e para você que é um pregador da palavra de Deus. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreenda, exortes com toda longanimidade doutrina da palavra, porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos. Tem Bíblia que está escrita assim, de traduções está escrito, terão coceiras nos ouvidos. Tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si próprio doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas você pregador, que leva o ministério seu na verdade, na palavra, não importa se tem 2, tem 3, se tem 20, você, ministro, que quer levar o evangelho da graça, da verdade, quer falar a verdade, seja como Jeremias, pode até doer em você, mas você fala a verdade, essa aqui serve para você. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, aleluia, amém? Fica com esta palavra, eu deixo um abraço aqui do obreiro Leandro em nome de Jesus Cristo,
Vamos crescer em espírito e em verdade, crescer na graça e no conhecimento. Vamos crescer a cada dia mais. A palavra vai machucar, porque é o verdadeiro evangelho. Não pensa você que às vezes eu também sou repreendido, Eu não venho falar aqui de religião, eu venho falar da palavra de Deus. Eu venho falar da salvação, que é Cristo Jesus. Amém? Fique à vontade de deixar seu comentário, deixar seu pedido de oração. Fala aí conosco, em nome de Jesus. Se o vídeo está bom, se o vídeo está ruim, fale conosco também. Deixa seu feedback em nome de Jesus. Continuaremos orando um pelo outro para crescermos e que quando Jesus voltar, toda a igreja possamos subir em nome de Jesus. Amém? Um abraço do Obreiro Leandro. Se inscreva no canal em nome de Jesus. Fica com Deus.